Salve, salve nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Flamengo 360. E no vídeo de hoje trouxemos um corte do canal Flazoeiro. Se você quiser ver o vídeo completo, o link está aqui embaixo na descrição. Não deixe de se inscrever, curta, compartilhe e vamos para o vídeo. O vídeo aqui já falando sobre a situação do Roberto Firmino. O que acontece é o seguinte, gente, hoje pela manhã a gente trouxe a notícia de que o Flamengo já tinha decidido o alvo. Qual era o alvo? O Roberto Firmino. E aí, a situação é basicamente qual? O Flamengo tem o Pedro, só que o Pedro ele só volta no meio do ano, ele só volta ali junho, maio, junho mais ou menos, fazendo uma perspectiva bastante otimista, maio, mas normalmente ele seria em junho, um pouquinho antes do Mundial de Clubes. E é claro que a gente vai ter o Mundial de Clubes pela frente, a gente vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro. Os outros times estão se movimentando, estão se reforçando e o Flamengo começa a fazer os seus movimentos. É claro que, por conta do BAP ainda não ter assumido, ele tomou posse, mas ele ainda não assumiu, o Flamengo deve não anunciar nenhum jogador. Mas as negociações, elas estão acontecendo. E com o alvo definido, que é o Roberto Firmino, a informação que o Pilhado trouxe agora à tarde é que o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz, passou a mão no telefone e ligou para o jogador. Para quê? Para conversar e tentar convencer o jogador a vir para o Flamengo. E aí tem uma situação que é, Flazoeiro, por que precisa convencer ele? Porque, cara, o Roberto Firmino na Arábia, ele tá ganhando muito dinheiro. O Roberto Firmino na Arábia, ele tá ganhando muito. Ele tem que primeiro querer voltar pro Brasil, voltar para o futebol brasileiro, ele tem que querer isso, e aí depois ele tem que topar ganhar menos, bem menos do que ele está ganhando lá. Eu acredito que para a posição de atacante, o Flamengo deve pagar mais ou menos o mesmo valor que pagava para o Gabigol, já que o Gabigol saiu, você desafogou o caixa, e aí você tem aquele dinheiro ali que você pode pagar para um outro atacante, e aí você vai ao mercado. Então assim, o Felipe Luiz, ele tem tentado ajudar, isso está claro, na contratação desse atacante. Você vê que ele tinha ligado para o Richarlison, ele tinha falado com o Richarlison, agora ele mesmo, claro, com a autorização do Boto, com a autorização do BAP, ele não faz nada da cabeça dele, mas ele pega o telefone, ele liga para o Roberto Firmino para tentar convencer e trazer o Firmino para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se o jogador vai aceitar. Eu acredito que se o jogador der um positivo para o Felipe Luiz, o Flamengo vai entrar em contato com o clube árabe, aí a conversa já muda, porque ela sai do clube e do jogador e ela passa a ser clube e clube. Porque não adianta o Flamengo ir lá na Arábia, falar com os caras, conversar com os caras e, cara, e aí? Como é que vai ficar? Como é que vai fazer? Clube, aí beleza. Aí o clube árabe aceita, aí o Roberto não, eu não quero voltar pro Brasil. Então, primeiro tem que sondar com o cara. Vem cá, quer voltar pro Brasil? Você topa voltar pro Brasil? Você topa ganhar esse salário? Ah, eu quero, eu topo. Beleza, então agora a gente muda o patamar da negociação e começa a tentar fazer a negociação pelo clube. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação, se o Flamengo vai ou não conseguir concluir esse negócio. Acredito que o próprio Boto, o próprio Felipe Luiz já deva ter aí plano B, plano C para o ataque do Mengão, e acredito também que o Flamengo vai agir rápido, principalmente nessa última semana do ano, para achar esse atacante, para achar esse jogador, para que ele se apresente já na primeira semana de janeiro, junto com o elenco, e quem sabe até já viaje para os Estados Unidos. Bom, por falar em primeira semana de janeiro e elenco, a Arrascaeta utilizou o CT da seleção uruguaia para poder tratar do joelho. O próprio jogador postou nas redes sociais, ele que está no Uruguai, para passar as festividades de final de ano junto com a sua família, ele postou nas suas redes sociais ali uma foto, né, fazendo ali o tratamento de fisioterapia no joelho. A gente torce, é claro, para que o Arrascaeta ele fique 100% recuperado o mais rápido possível. Falar de mudando de assunto, falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Papa estava falando sobre isso, e gente, o negócio é o seguinte, a Juventus não é de hoje que está querendo o Léo Ortiz, tá? Desde outubro, a própria Juventus procurou o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, para fazer uma sondagem na situação do jogador. A Juve perdeu o Bremer, a janela estava fechada, não podia fazer nada, não podia contratar. A janela vai abrir agora, no começo de janeiro. Dia 2 de janeiro, se não me engano, a janela abre. E a Juventus está estudando fazer uma proposta. E agora já se tem um valor. 193 milhões de reais. É o valor que a Juve estaria disposta a pagar na contratação do zagueiro Léo Ortiz. É um valor alto, é um valor considerável e é um valor que, cara, balança o jogador, porque na idade que o Léo Ortiz está, deixa eu ver quantos anos o Léo Ortiz está, não sei, acho que ele tem 28 anos. Deixa eu ver, Léo Ortiz, idade. Léo Ortiz, idade, pronto. Aqui, o outro tá com 28 anos, então assim, ele tem 28 anos, então é uma idade que a gente já sabe que é muito difícil o jogador chegar na Europa com essa idade, e é uma proposta de 193 milhões de reais, 30 milhões de euros.
se realmente essa proposta chegar, o Flamengo vai ter muitas dificuldades para poder dizer não, bater o pé e manter o Léo Ortiz aqui. O jogador tem contrato, mas a gente sabe que muitas das vezes numa negociação a vontade do jogador acaba que ela prevalece. Então a informação é que a Juventus deve chegar com essa proposta de 30 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Um termo que está facilitando a ida do jogador para lá é que ele já tem passaporte europeu, então ele não ocuparia a vaga de um estrangeiro lá na equipe italiana. Vamos aguardar para ver se realmente eles vão chegar. Mas se chegar uma proposta de 193 milhões de reais pelo Léo Ortiz, você, se fosse o Flamengo, venderia ou não o jogador? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião, porque essa, meu amigo, é difícil. Vou falar pra vocês que essa é difícil pra caramba. Venderia ou não? Coloca nos comentários aí. Bom, pra gente... Seguinte, vamos começar a passar limpo esse ano do Flamengo. Um dos pontos marcantes foi o fim da era Gabigol, que terminou sua passagem pelo Flamengo como protagonista no título da Copa do Brasil. Rodolfo. Eles estão à espera de um centroavante. Quem tiver indicação, favor levar o nome à nova diretoria do Flamengo. Com a saída do Gabigol e a lesão do Pedro, que só volta no meio de 2025, o elenco rubro-negro precisa com urgência de um homem-gol. Atualmente, só o Carlinhos é um jogador de referência, mas ele ainda não agradou a nação. Bruno Henrique chegou a atuar improvisado, só que não brilhou dentro da área. Eu não gosto que do Bruno Henrique jogando ali enfiado no meio, não. Eu gosto ele pelos lados do campo, principalmente do lado esquerdo, onde ele rende muito melhor. O Carlinhos já provou que, ele tá um pouco abaixo do nível que o Flamengo joga. Eu acho que com as características do Pedro no Flamengo, a gente não tem. Seria o Carlinhos, mas o Carlinhos foi uma aposta do Nova Iguaçu que eu acho que não deu certo. Com o Pedro ainda em recuperação da grave lesão no joelho, quem vai ser o centroavante do Flamengo no início da próxima temporada? Roger Guedes, ex-Corinthians e atualmente no futebol do Catar, é o primeiro alvo da nova diretoria. Mas quem o torcedor gostaria de ver com a camisa rubro-negra em 2025? Richarlison seria uma grande opção. Acho que é um cara entrão, ele tem um pouquinho daquela alma flamenguista, o cara que é entrão e vibrador. O Alejandro do Vitória, eu acho que é uma excelente opção nacional, e a gente consegue ter um bom goleador aqui. Eu acredito que são bons nomes, né? Richarlison, Firmino. Rodrigo Muniz, tinha que voltar também a crer. Tá jogando pra caramba. E não é que tem torcedor rubro-negro desejando o artilheiro do rival? E quem eu gosto também muito é o Verratti do Vasco, apesar de estar no rival ali, nosso carioca. Mas é um excelente jogador, tem um faro de gol, tem uma característica do Pedro, excelente cabeceador. Eu acho que seria um excelente nome aqui pro Flamengo. Também tem aqueles que já estão com saudade do ídolo. Eu acho que o Gabigol volta, retorna. Gabigol no Flamengo, novo centroavante do Flamengo, Gabigol. Retornando, garoto. É nóis, tamo juntos. O centroavante ainda não foi escolhido, mas o rubro-negro aposta na sequência do trabalho do Felipe Luiz para o Flamengo brilhar na próxima temporada. Mas eu acredito que no final vai dar tudo certo, porque é o Flamengo, né? É diferente de tudo e ninguém entende nada. Alegria! Alô, secadores, segura a ansiedade, 2025 tá chegando, hein? Respira. Flavinho conversou com o povo e os nomes, alguns não passaram nem na mesa do escritório do Flamengo, né? Nem na mesa. E assim, muitos nomes que foram especulados, o torcedor do Flamengo não entendia como um presente de Natal, não. Seria um presente de grego. Por exemplo, muitos torcedores criticaram quando o nome do Richarlison foi ventilado no Flamengo, o nome do Roger Guedes. E ele recentemente já negou, tudo, e né? o Flamengo nem pensou, tá? Para ser bem sincero, o Flamengo nem pensou nessa possibilidade, seria um alto investimento. A gente precisa mencionar isso, que o Flamengo, antes de pensar em um alto investimento, tem que pensar como que vai construir o estádio próprio. O Flamengo, querendo ou não, tem esse pensamento e precisa pensar nisso. Não adianta, o torcedor precisa entender isso. Porque essa construção do estádio próprio, de certa maneira, de uma maneira indireta, vai interferir sim no investimento para o elenco. E é óbvio, a gente está falando de um elenco que é absurdo já.
O torcedor rubro-negro ele não precisa achar que o Flamengo vai ser avassalador no mercado da bola. Não vai ser isso, não vai fazer grandes investimentos. Vai fazer um ajuste ou outro. Óbvio, um centroavante precisa, porque o Pedro a gente não sabe quando volta e o Gabigol está se despedindo. O nome do Roger Guedes, por exemplo, foi ventilado. O Flamengo também não pensa nesse jogador. Eu acho que o Flamengo, antes de mais nada, precisa entender quanto que tem em caixa para poder fazer um alto investimento. E aí tem outros nomes que a torcida do Flamengo pedia, e a gente não pode esquecer que esse jogador ele não chegaria para ser titular, chegaria para ser um reserva imediato do Pedro e, obviamente, para suprir essa ausência. Mas no início da temporada, porque o Pedro não é isso, para suprir essa ausência, né? No início da temporada do Pedro, mas o Pedro é o titular. E é óbvio que o Felipe Luiz, juntamente com o José Boto, o novo diretor, eles estão pensando e mapeando o mercado em busca de reforços. E Nação Rubro-Negra, isso foi mais um vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, curte, compartilha. E lembrando que os cortes, o link estão aqui embaixo, viu? Se você quiser ir lá. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.